É sempre um prazer enorme poder estar aqui, é um privilégio. E por outro lado, é uma permissão do Senhor. Cada vez que você pisa neste lugar, é uma permissão do Senhor. Vocês se lembram de Moisés, quando ele pisa no Monte Horebe? O Senhor fala com ele e diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Sabe o que significa isso? Permissão. Naquele momento, Deus estava dando permissão a ele de entrar e de pisar em um território santo. E o porquê de tirar as sandálias dos pés? Em sinal de reverência, entrega e doação. Quando você pisa num território santo, você precisa entender que você precisa tirar algo de você. Muitas vezes você não entende o porquê Deus te pede algumas coisas. Talvez naquele momento Moisés não entendesse, mas ele obedeceu, ele tirou as sandálias dos pés. Não porque as sandálias faziam ele pecar, mas porque era um sinal de permissão para que ele pudesse adentrar e pisar onde Deus estava. Você precisa então tirar algo de você para se santificar. Naquele momento, quando ele tira a sandália e ele pisa, ele está se santificando. E a gente pensa que santidade é você dar alguma coisa para Deus, quando na verdade é Deus quem dá alguma coisa para nós. Então santidade é isso, nós recebemos dele através do Espírito Santo. Não pode ser fabricada por nós. Ali estava Moisés buscando muitas respostas, quando de repente a sarça estava queimando. E ele estava acostumado com um certo fenômeno no deserto. Mas o que acontecia de diferente com esta sarça? Ela queimava, mas não se consumia. Sabe o que representa isso? Esta sarça aponta para nós nos dias de hoje, porque nós podemos queimar sem nos consumir. O Espírito Santo precisa atear fogo no nosso coração. O Espírito Santo precisa nos tocar. O Espírito Santo precisa liberar uma palavra para a nossa vida. E quando isso acontece, quando você tira alguma coisa de você, quando você compreende que a presença de Deus tem a ver muito mais com o propósito do céu, do que apenas daquilo que eu e você faz. Porque muitos tentam e não conseguem chegar lá. E é interessante que Deus se manifesta para quem Ele quer. E quando você compreende que eu preciso subir o monte, não um monte literal, como a gente sempre pensou. Muitas vezes eu subi e desci o monte, e eu confesso a vocês que a maior parte das vezes eu não encontrei com ele lá em cima. Quando a Bíblia fala do monte, na palavra, tem um simbolismo profético. O monte nos leva para mais perto de Deus. É um lugar de solitude. É um lugar de descanso. É um lugar onde você pode buscar a Deus. Porque nem todos querem subir ao monte. Mas hoje, quando nós olhamos para a palavra, entendemos a revelação, até porque Jesus disse, haverá um dia que não será nem mais neste monte, nem mais naquele lugar, mas o Espírito Santo há de se revelar de uma forma diferente para cada um. E este dia veio, o Espírito Santo desceu à terra. E no dia de Pentecostes, na festa da colheita, é interessante isso, porque foi exatamente na festa da colheita que o povo colheu as orações,
jejuns e consagração. Eu quero te falar que na medida que você vai acreditando a sua oração, o seu jejum, a sua consagração, vai haver um momento onde a colheita virá. E nós estamos em 2024, no ano da colheita, esperando uma colheita do que é da terra. Não é pecado. Mas você precisa compreender que a primeira colheita que deve vir é aquela que vem do céu. E se não tiver isso queimando, ardendo, latejando no teu coração, talvez você não tenha colheita. Porque para Deus o mais importante não é te dar coisas. O mais importante para Deus é de se revelar a você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Em um versículo, e eu vou poder ler em duas traduções, para que você possa compreender. Aleluia, glória a Deus. A palavra diz assim, você pode abrir comigo para poder ler. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão junto comigo. Diz assim, em João capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que é que aconteceu lá no Monte Horebe? Deus se revelou a Moisés. Talvez em um período onde Moisés estivesse em conflito, por conta de 40 anos, perambulando no deserto, por conta do que aconteceu no Egito. Ele mata um egípcio, porque ele quis fazer justiça com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então perceba que Moisés, não suportando mais a tortura sobre o seu povo, porque ele era hebreu, e olha o que aconteceu. O faraó queria matar as crianças, temendo que um libertador pudesse se levantar para libertar o seu povo. E Deus tem bom humor, porque ele pega esta criança chamada Moisés e leva para casa do próprio faraó. Ele esconde a criança lá dentro, e quem cuida da criança é a própria filha dele. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Mas em um determinado momento, Moisés, ele acaba se perdendo nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua revolta. E olha como que isso é sério, porque se Deus tem um propósito na minha e na sua vida, em um determinado momento nós podemos colocar tudo a perder, por causa das nossas emoções, sentimentos e revolta. É tão fácil a gente perder a calma, falar o que não deve, fazer coisas que não devemos fazer. É mais fácil do que você se posicionar na hora e dizer: eu preciso ouvir o que Deus quer falar ao meu coração. E a Bíblia diz: aquietai-vos. Sabe por quê? Porque Deus não fala numa mente que está vivendo um turbilhão. São muitas vozes, e o inimigo fala no meio destas vozes. O inimigo, ele vai fazer de tudo para você sair do propósito e da vontade de Deus. Então vem lá as emoções, os sentimentos e a revolta. É mais fácil
a gente se entregar à carne do que se entregar ao Espírito. E vocês estão aqui para aprender a andar no Espírito e sair da carne. A vida inteira nós demos uma resposta na carne. A vida inteira foi assim: bateu, levou. Eu danço conforme a música. Eu não tenho sangue de barata. Crente não é bobo. Ninguém se atreva a se meter comigo. Se pisar no meu calo, eu revido. Mas nós estamos aqui para aprender a fazer como Jesus. Se te baterem de um lado do rosto, se te baterem na face, vira o outro lado. Peraí, pastor, eu não sou assim. Eu não sei fazer isso. Nós estamos aqui para aprender a andar em amor e perdoar sempre. E andar em amor e perdoar sempre, sabe o que significa? Diga comigo: não importa o que me façam, eu vou tomar cuidado com as minhas emoções, com os meus sentimentos e com a minha revolta. Porque se eu sofrer algum tipo de agressão, eu não vou pagar o mal com o mal. Não serei vingativo. Virarei o rosto. É interessante isso, porque muitas pessoas pensam que virar o rosto é para você ficar ali apanhando. Mas virar o rosto também pode significar você dar as costas para a ofensa. Se vira, vai embora. Não responda ao tolo segundo a sua estontícia. É fato que muitas vezes não teremos como fugir, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para te afrontar, a tal ponto que você perde a cabeça e ele vai dizer para Deus: está vendo? Este é teu filho, a tua imagem e semelhança. Ele não é espiritual, ele é carnal. Ele não mudou de vida, ele continua sendo pecador. Agora, quando você entende que deve virar outra face, isso significa que você vai estar vivendo em estado de graça. Porque somente alguém que está vivendo em estado de graça vai fazer como Jesus está mandando. Vai obedecer. Não vai pagar o mal com o mal. Não vai pagar ofensa com ofensa. Vai se humilhar. E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. É interessante isso. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Não diz que aquele que for humilhado será exaltado. Sabe o que significa aquele que se humilha? É aquele que entende: eu preciso fazer como Jesus, eu preciso ser como Jesus, então eu preciso me humilhar. Eu preciso descer ao pior nível às vezes. Porque as pessoas, elas cospem, atiram pedras e nos crucificam praticamente todos os dias. Você é caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, condenado, execrado em praça pública todos os dias. E você pensa que os teus algozes vão ser pessoas de fora. E eu costumo ensinar a vocês que o diabo vai usar as pessoas mais próximas para te ferir. Então isso vai acontecer dentro da sua casa. Isso vai acontecer com a tua família. Isso vai acontecer com a tua parentela. Isso vai acontecer com os teus amigos. Isto vai acontecer com as pessoas que convivem com você no seu dia a dia. E eu te pergunto: dói ou não dói? Me responda. Dói ou não dói? Me responda. Dói ou não dói? Me responda. Agora diga: está doendo. E por que eu estou pregando sobre isso? É para que o Espírito Santo possa te curar.
Eu não estou falando de anestesia, porque o efeito da anestesia passa. Mas quando a gente fala dessa graça de Deus, ela é permanente. Se você aprender essa lição, toda vez que o diabo tentar levar melhor, você vai dizer: diabo, eu quero me humilhar. Eu quero baixar a guarda. Eu não vou atacar, eu não vou para cima. Porque eu conheço o amor de Deus por mim. Jesus me ensinou com o seu exemplo. Então, se alguém te bater no rosto, vira a outra face. Não estamos falando necessariamente de agressão física. Nós estamos falando, talvez, de coisas que as pessoas falam, chegam no teu ouvido, te aborrece, chateia, deprime, angustia, às vezes até endemoniza. Mas se você é como Jesus, não queira ficar andando atrás de fofocas, querer saber o que falaram e quem falou. Você precisa estar em outro nível de vida. Ou você vai subir e ficar mais perto de Jesus, ou você vai descer e ficar mais perto do inferno. Porque muitas vezes nós estamos aqui, o nosso coração está pesando, porque é tanta coisa ruim que a gente guarda aqui dentro. E sabe quem é que pode tirar o que está aí dentro? Você. Quando você diz: Deus, eu não quero mais, isso está me fazendo sofrer, isso está me trazendo doença, enfermidade, está me prejudicando, está me fazendo mal. Tem gente que não consegue comer direito, tem gente que não dorme bem, tem gente que vai para a cama pensando na pessoa, tem pesadelos com ela e acorda e leva ela por todo o seu dia. Então, quando você diz assim: Deus, a partir de hoje eu vou fazer diferente. O diabo quer me marcar com a raiva, com o ódio, com o ressentimento, com a amargura, mas eu quero ser marcado pela tua palavra. Eu decido perdoar sempre. Diga aí: eu decido perdoar sempre. E não importa o que te façam, porque o diabo vai chegar no extremo. Diga: eu sei quem eu sou em Cristo. Você vai precisar se lembrar disso. Eu sei quem eu sou em Cristo. Dia desses eu estava num atendimento com uma irmã da igreja, e ela passou maus bocados durante aproximadamente 1 ano e meio, até que ela compreendeu a sua verdade. Diga: eu preciso descobrir quem realmente eu sou em Cristo. Diga: eu não sou feliz porque tudo me vai bem. Mais forte: eu não sou feliz porque tudo me vai bem. Sabe por quê? Tem dias que serão cruéis, implacáveis, dias maus, e você poderá glorificar o Senhor naquele dia e dizer: este é o dia que o Senhor me deu. Me alegro e me regozijo nele. O diabo não suporta ouvir isso. O diabo quer você reclamando, murmurando, choramingando e blasfemando. Sabe o que é blasfêmia? É você chegar ao nível de falar contra Deus. Estou indo na igreja e nada resolve. Está murmurando. Sou dizimista e ofertante e nada acontece. Está murmurando. Mas quando você não enxerga Deus onde Deus está, isso pode virar uma blasfêmia. Quando Jesus curava, sarava, libertava, operava milagres, sinais, prodígios e maravilhas, os fariseus diziam assim: ele faz por Beelzebu, o príncipe dos demônios.
E Jesus disse que aquele que pecar contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito Santo não seria perdoado. Porque quem fazia tudo isso era o Espírito Santo. O Espírito Santo é o executivo da divindade. E quando você acha que é o diabo fazendo no lugar de Deus, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Tem coisa que a gente não entende. E quando a gente não entende, a gente se abre para que o Espírito Santo fale conosco e nos mostre a verdade. Olha o que está escrito em 1 de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que dele recebestes está em vós. Tenta achar essa tradução. E a unção que dele recebestes está em vós. E a unção que dele recebestes está em vós. Tem essa? E a unção que dele recebestes está em vós. Pode ser essa. E a unção que vós recebestes dele, diga, eu recebi a unção dele. Você precisa entender isso. Não com a tua cabeça. Não se trata de raciocínio, intelecto, razão, alma. Tudo que Deus quer falar com você vai ser codificado. Por isso que ele disse, muitos ouvem aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego, aquilo que eu ministro, mas não entendem. Com eles eu falo por parábolas, mas por vocês, para vocês eu revelo mistérios. Então por que a igreja não entende? Porque a igreja não está vivendo no nível que deveria viver. Porque quando você compreende que você tem esta unção sobre a tua vida, diga, o que eu faço com esta unção? Não vou responder, foi muito fraco. De novo? Estou balançado agora. Vai melhorar. Você já recebeu uma unção? Diga amém. Agora você precisa trabalhar esta unção. Diga, aumentar. Quer ver uma coisa? Quem tem uma nota de dinheiro aí? Rapidinho. Qualquer nota. Noate, traz aqui, Noate. Obrigado. Ela traga as duas, pronto. Não, vem as duas. Isso, pronto. Olha aqui, deixa eu ver. Uma nota de 20 e uma nota de 50. Obrigado, diz tchau para as notas. Nunca mais vocês vão ver a cor desse dinheiro. Brincadeira. Deixa eu te falar, elas têm dinheiro ou não têm? Vou perguntar de novo. Elas têm dinheiro ou não têm? A Noátia tem dinheiro ou não tem? Como é teu nome? A Aisla tem dinheiro ou não tem? Dá para comprar um carro? Dá para comprar um carro? Dá para comprar uma casa? Vocês percebem? Se eu perguntar essa noite, vocês têm fé? Aí vocês vão dizer sim. Vocês têm fé? Sim. Mas esta fé muitas vezes não é suficiente para alcançar aquilo que você está buscando. Então você precisa aumentar a unção. Como é que você vai fazer? Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus na Bíblia, até encontrá-lo, até ele se revelar a vocês. O problema de muitos que não veem o seu milagre é porque eles não estão dispostos a orar, jejuar, buscar a Deus na sua palavra, ler a Bíblia, fazer aquilo que vai colocá-los em conexão com Deus. Você diz, eu tenho fé. O que significa eu tenho fé para a maior parte de nós? Eu acredito em Deus. Mas não pode ser só isso. Você precisa compreender que fé é conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. É por isso que a Bíblia diz assim:
Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aonde está a justiça de Deus? Na sua palavra. A palavra nos mostra a vontade expressa de Deus para as nossas vidas, amém? Então vocês entenderam que elas têm dinheiro, mas não é o suficiente, elas precisam de mais. Então guarda o seu dinheiro, vai juntando que vai dar para comprar um carro, vai juntando que você logo vai comprar uma casa. Deus abençoe. Vocês perceberam que nós dizemos assim, eu tenho fé. Mas esta nossa fé, muitas vezes, não é suficiente. Então eu preciso aumentar a minha unção. Guarda aí. E a unção que dele recebestes, ou a unção que vós recebestes dele, fica em vós. Diga, aconteça o que acontecer, esta unção não vai me deixar. Vai estar comigo nos bons momentos e nos maus momentos. Então, quando eu estiver nos bons momentos, eu devo me lembrar dessa unção. Quando eu estiver nos maus momentos, eu devo me lembrar desta unção. Ela está em mim, ela não vai sair de mim. Amém? Que nível está esta unção? Se eu perguntasse para você que tem carro, teu carro tem combustível no tanque, sim ou não? De novo, o teu carro tem combustível no tanque, sim ou não? Agora, este combustível dá para chegar em São Paulo? Tem irmão que disse, dá para eu sair da igreja e voltar para casa. Pela fé. Amém. Vocês estão compreendendo? Então, se vocês não trabalharem esta unção, vocês vão continuar sendo frequentadores de igreja durante muito tempo, orando, clamando, suplicando, pedindo, e talvez aquilo que vocês estejam buscando não aconteça, porque vocês não estão trabalhando o que deve ser trabalhado. Olha o que diz a Bíblia: o fogo arderá constantemente e não se apagará. Está falando a respeito do fogo do tabernáculo. Aquele fogo foi aceso por Deus e não podia se apagar. O sacerdote não podia deixar aquele fogo se extinguir. Preste atenção, dependendo da chama que eu tenho, eu posso cozinhar todas as coisas. Vou repetir. Se o fogo é fraco, eu consigo cozinhar tudo aquilo que eu quero? Não. O que eu tenho que fazer? Aumentar a intensidade da chama. Então você precisa aumentar a intensidade do fogo de Deus no teu coração. O fogo já foi colocado por Deus através do Espírito Santo, revelada pela palavra. Agora, eu preciso aumentar isso. E a unção que dele recebestes está em vós. Olha para quem está do teu lado e diga: a unção que você recebeu de Deus está em você, vai continuar em você, não vai sair de você. Pergunte, qual a medida desta unção? Quando a Bíblia fala a respeito de fé, a Bíblia fala daquele que tinha pouca fé. Pedro chega e quase se afoga. Pedro chega e quase se afoga no mar. Jesus estende a mão, o tira do perigo, olha para ele e diz assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então quem tem pouca fé, duvida. Então diga aí, eu tenho pouca fé então, pastor. É a unção do bule. Pouca fé.
Você precisa compreender que tem que aumentar essa fé, amém? Quando você vai para uma academia treinar, a gente passa vergonha no primeiro dia. Vem lá o instrutor, o treinador, o personal, e ele dá uma barra para você segurar e fazer exercício. Aí você olha para quem está do teu lado, o camarada está puxando muito peso, e você está lá só com a barra. E você não quer ficar atrás, então você faz cara de sofrimento. É só a barra. O que vai acontecer com você? Diga, ele está me condicionando para poder levantar mais peso algum dia. Então a nossa alegria é olhar para aquele bombadão e pensar, bem, a minha barriga vai sumir. Na hora a gente até murcha a barriga. A minha barriga vai sumir. O meu peitoral vai desenvolver. Não é por nada não, mas o meu já está. Estou quase usando um sutiã. A gente vai engordando, eu não sei o que acontece. A lei da gravidade é cruel com todos. Depois de certa idade, eu não sei o que passa, é só misericórdia. Aí a gente quer dar um up, não é? Uma levantada na autoestima. Amados, aí você entra para a academia. Então você olha para o bombadão e fala, um dia eu vou estar levantando um peso legal. Um dia eu vou estar bem condicionado, um dia eu vou estar forte. Mas isso acontece primeiro no psicológico. Eu não sei se você já viu o Zé Minhoca saindo da academia. Ele sai assim, ó. Parece que ele já está forte. Um dia de academia, 2 dias de academia, 3 dias de academia, daqui a pouco ele está andando de braços abertos, mas não aconteceu nada. Ele só está todo inflamado, cheio de dor, não consegue lavar a cabeça, por conta do exercício que ele não está acostumado, não é assim? Qualquer coisinha que a gente faz e sai do costume, amados, é Dorflex na certa. Aí, você precisa entender o que é o condicionamento. Existe uma lei na Bíblia chamada lei da continuidade. Diga isso comigo, lei da continuidade. Ou seja, tudo aquilo que você continua fazendo com perseverança, dedicação e determinação, vai te levar a um destino, vai te levar a um propósito. Agora a palavra diz assim: o homem de coração doble é inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa de Deus, porque ele é como as ondas do mar, que são jogadas de um lado para o outro. Pode de repente parar na praia, como pode de repente se arrebentar nas pedras. Então eu preciso saber o que é este princípio da continuidade. Porque tem muito crente que já era para estar muito abençoado. Olha para quem está do teu lado e diga assim: já era para você estar muito abençoado. Fala para outra pessoa. Olha aí para quem está atrás, diga: já era para você estar muito abençoado. Diga aí, mas muito mesmo. Muito, muito, muito. Faz assim, muito, 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 mas muito abençoado. Você diz assim: eu vou começar a administrar minhas finanças. Gente, é o princípio para prosperar. Qual a primeira coisa que eu devo fazer? Colocar tudo no papel. O que eu ganho e o que eu gasto. Aí você vai levar um susto. Porque você vai ver que o teu dinheiro está indo para onde não deveria ir. Você está perdendo dinheiro.
Aí você vai colocar lá todos os seus gastos fixos, aqueles gastos que você tem todo mês, e os eventuais. Agora eu já sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, e eu vou mudar esse termo, vou ressignificar, porque até agora eu fui a pessoa que só gastou. Agora eu vou ser a pessoa que vai administrar. E quem administra, poupa. Diga aí, quem administra, poupa. Guarda. Você precisa ter um fundo de reserva. Agora, quem entende isso, vai investir o seu dinheiro naquilo que vai trazer mais dinheiro. Por que a gente investe naquilo que não vai dar retorno? Um amigo, pastor dos Estados Unidos, veio pregar na nossa igreja. Ele e a família estavam aqui no Brasil. Aí eu pergunto, depois do culto, o que é que vocês querem comer? Comida japonesa, comida árabe, comida mineira. Ela disse, nos Estados Unidos nós temos outra cultura. Nós lá não deixamos os ricos mais ricos. Nós buscamos enriquecer. Então quero ir para casa, tomar um chá e comer bolacha, água e sal. Eu falei, I don't believe. Eu não acredito. My God. What a pity, que pena. E eu, nessa hora, sim, muito legal, chá e bolacha, água e sal. Great idea, grande ideia. Porque nós não estamos acostumados com isso. A gente sai do culto, come para passar mal de madrugada. Para você ligar para o pastor e dizer, estou com refluxo. Pastor, quase tive uma congestão essa noite. Passei mal. Mas por que come mais do que cabe? Mas nós temos que mudar alguns dos nossos hábitos e alguns dos nossos costumes, porque estão errados. São vícios. Mas nós estamos assim, tão acostumados que para nós é natural. E é verdade. Esta pessoa chega na América e prospera. Por quê? Por conta de uma cultura. Se a tua cultura é de ganhar dinheiro, gastar, perder dinheiro, esse dinheiro vai sem nunca mais voltar. Mas se você começa a desenvolver alguma maneira de ganhar um pouco mais de dinheiro, como, pastor? Às vezes você pode ter aí uma alternativa para ter um segundo ganho. Mas só de você não gastar mais do que você recebe, já é um milagre. Diga, já é um milagre. Diga, eu preciso desse milagre. Eu vou abrir. Posso falar? Tem gente na igreja que ganha 3 mil, gasta 7 por mês. Diga aí para quem está do seu lado, não sou eu. Tem gente que ganha, tem gente que ganha 9 e gasta 17. Diga aí, não sou eu. Nós atendemos uma pessoa que ganhava 15 e gastava 30. Aí você fala, mas como, pastor? É porque as dívidas tinham se acumulado. Ela estava num déficit. E todo mês aquilo aumentava e virou uma bola de neve. Você não pode entrar em certas enrascadas que vão te prejudicar lá na frente. Eu já passei por isso. Eu sei como é. Quando eu não entendia estes princípios,
eu também ficava dependente de gente, dependente de pessoas. Quando você aprende o princípio, você se torna dependente de Jesus. Diga, Ele é a fonte. Diga, fonte inesgotável. Diga, esta fonte não seca. Então nós precisamos aprender a recorrer a Deus. Como é que nós fazemos? Nós recorremos a todas as pessoas que estão à nossa volta. Quando estas pessoas não resolvem o nosso problema, aí a gente lembra de Deus. Aí a gente lembra da igreja. Aí a gente lembra do pastor. Aí a gente lembra de algum irmão, e de preferência que tenha dinheiro, de algum irmão rico ou abençoado, bem-sucedido. Diga, não pode ser assim. Então você precisa colocar a sua vida financeira nas mãos de Deus e dizer para Ele, cura as minhas finanças. Diga aí, cura as minhas finanças. Olha só, nada está tão bom que não possa melhorar, diga aleluia. E nada está tão ruim que não possa piorar, diga misericórdia. Então está na tua mão sair do buraco que você está. Eu estava falando de mim, aí cheguei para um amigo meu, na época, em meados de 2000, e pedi um dinheiro emprestado a ele. Ele não me deu porque realmente não tinha. Mas depois de um tempo, ele me encontra e diz, Alberto, se você quiser dinheiro emprestado, agora eu tenho. Eu digo, não, obrigado. Graças a Deus você não me emprestou. Porque naquela época, eu estava vivendo um grande dilema. Sabe que dilema é esse? Vai chegar uma hora na tua vida, se você não se posicionar, chega uma hora que você não tem mais de quem emprestar, e não tem mais como pagar. Então aí é melhor que as pessoas não se aventurem a te ajudar. Sabe por quê? Porque chega uma hora que quando você resolve o problema da pessoa, você está tirando a disciplina que Deus colocou na vida dela para aprender, e você está trazendo para a sua vida, você está tomando a disciplina daquela pessoa. Primeira coisa que vai acontecer, a tua vida financeiramente estava indo bem, obrigado. Agora começou a bagunçar. Agora você começou a perder dinheiro. Agora você começou a ter prejuízo. Agora é coisa que bate, que queima, que estraga, que explode. Por quê? Você tomou a disciplina de Deus que estava sobre aquela pessoa e trouxe para você. Pastor, é todas as vezes assim? Não. Por isso que você precisa orar, para saber se deve ou não deve ajudar aquela pessoa. Muitas vezes a gente tem que deixar a arca cair. Uzá foi segurar a arca e morreu, caiu morto. Ele foi fumegado, foi... Qual outra palavra que eu podia usar? Ele foi, começa com F. Fugiu a palavra que eu queria usar. Irmão, essa palavra não, essa aí é pecado. Não pode, é outra palavra. Então, perceba você como que nós precisamos ter sabedoria. Digo, isso é sabedoria. Sabedoria do céu. Diga, Deus está compartilhando nesta noite sabedoria comigo. Porque a sua fé, ela precisa aumentar. Então Pedro, a fé dele era pouca porque duvidava. Homem de pouca fé porque duvidaste. Mas por outro lado, na Bíblia tem aquele que tinha fé zero. Sabe quem tinha fé zero? Um dos discípulos, chamado Tomé. E tem irmãos que se vangloriam, dizendo assim, eu sou como Tomé, eu quero ver para crer. Na verdade, você é um incrédulo de marca maior. Jesus chega para Tomé e diz assim, quer tocar no buraco dos meus cravos, Tomé? Quer ver a minha ferida aberta do lado, Tomé?
Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Tomé era incrédulo. Tomé era descrente. Tomé não acreditava. Olha para quem está do teu lado e diga assim: eu repreendo você, Tomé, na vida dessa pessoa. Olha para o outro aí e diz para ele: tem gente que é um Tomézão na igreja. Eu preciso ver para crer. Quando a Ana foi curada na igreja, já estava marcada a sua cirurgia para amputar a perna. Ela chegou a se arrastando. E naquele domingo nós profetizamos que ela tinha sido curada. E eu falei que os movimentos dela voltariam e que logo ela estaria caminhando normalmente. Alguns irmãos, na hora de orar, eles oram assim, um olho fechado e outro aberto para conferir. E eles não acreditaram que a Ana podia ter sido curada ou ter recebido um milagre. Preste atenção. Deus gostaria de fazer aquilo em todos os cultos. Diga, em todos os cultos. Diga agora, é? É. Só o que acontece? Os Tomés estão no culto. Eu não acredito. Será? Quem sabe? Um dia, talvez, amanhã. Deus quer te usar. Independente da estatura, cor da pele. Independente de formação. Independente de classe social, independente de qualquer coisa, Deus quer te usar. Não existe impossibilidade para que Deus não te use, se você é discípulo de Jesus. A palavra dele diz assim: em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas por que você não faz isso? Porque você precisa ser liberto do espírito do Tomé. Olha para quem está do seu lado e diga: é verdade. Diga aí, Tomézão, Tomézona. Por que essa igreja não está cheia? Porque a gente fica assim: nossa, a cadeira do meu lado estava vazia. Por que será? Diga aí, porque eu não convidei ninguém para ir no culto. Porque se você tivesse convidado alguém, como a Bárbara e o Gustavo, teria alguém do lado. Mas a gente está tão acomodado, a gente quer ir para o céu e a gente é egoísta. Não, eu quero ir para o céu sozinho. Não quero muita gente no céu. Tem gente que não gosta de muita gente. Você acredita que tem gente que saiu da igreja e foi para uma igreja menor porque disse: eu não gosto de muita gente. Então ele não vai para o céu, porque lá vai estar apinhado de gente. Eu acredito que vai ter mais gente no céu do que no inferno. Mas pastor, como que o senhor pode ter essa certeza? É profético. Hoje existem mais pessoas vivas do que todas aquelas que já nasceram e morreram até hoje. E nestes últimos dias haverá o maior avivamento da face da terra. E o diabo não vai poder impedir este avivamento. Ele vai atear fogo nos corações. A igreja vai voltar a ser uma igreja que queima, que arde, que lateja. Voltaremos a ser luzeiros neste mundo. O problema é que muitos estão se apagando. Sabe quando o fogo está se apagando e ele fica?
o fundo da panela já está preto. Não vou na igreja hoje porque está frio. Olha o fogo. Não vou na igreja hoje porque está chovendo. Eu não vou na igreja hoje porque eu fui fazer a unha e saiu um bifinho do meu dedo mindinho do pé esquerdo. Eu não vou no culto hoje. Vou falar para o pastor que preciso ficar em casa pelo menos um mês. Eu não vou na igreja porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou na igreja porque... E quem tem muito dinheiro ou quem tem mais dinheiro acaba não vindo porque tem. Não, porque agora eu quero viajar. Agora eu quero ir para um bom restaurante. Agora eu quero gastar. E por incrível que pareça, nós somos assim. A coisa está boa, vou para o culto. A coisa não está bem, vou para o culto do mesmo jeito. Por quê? Porque aqui minhas baterias espirituais, elas são recarregadas. Você sai daqui pisando firme, dizendo em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. O diabo é um mentiroso, diga aí, o diabo é um mentiroso. E ele tem contado tantas mentiras para você, e o pior de tudo, é que você acredita nas mentiras do diabo, e não acredita nas verdades de Deus. Olha só, uma pessoa me procurou e disse, pastor, tem uma pessoa que trabalha comigo, e ela disse que tem assim poderes mediúnicos. E ela falou que vai acontecer uma desgraça na minha vida. Eu disse, pois é, vai acontecer mesmo. Falou, pastor, como que o senhor pode falar um negócio desse? Eu falei, sabe por quê? Eu estou na igreja toda sexta, todo domingo, e os nossos líderes estão nas células toda quarta pregando bênção, que vai acontecer bênção, que vai acontecer bênção, que vai acontecer bênção. Aí chega uma estranha que diz que vai acontecer uma desgraça e você acredita. Vai acontecer mesmo. Nossa, pastor, o senhor está bravo? Não, meu filho, estou irado com você. Você acredita mais na mentira do diabo do que na verdade de Deus. E outra coisa, ela lançou uma maldição sobre a tua vida. Se você não quebrar, a tendência é de acontecer. Pastor, então ora por mim. Eu falei, quem tem que orar é você. Foi você quem foi buscar o conselho do inferno. Eu não tenho mais pastor. Ó, chantagem emocional. Eu venho aqui pedir uma palavra. O senhor se aborrece comigo, e o senhor me trata assim, eu vou para outra igreja. Aí ficou sem vir na igreja um bom tempo, aí depois ele voltou. Pastor, deixa eu te falar, o que aquela mulher falou aconteceu. Eu falei, sabe por que aconteceu? Você estava debaixo de rebeldia, e quando a pessoa está debaixo de rebeldia, ela pode usar a palavra, ela não funciona. Diga, e não funciona. Diga assim, eu me conserto agora, Jesus. Me perdoa. Cancela tudo que é de ruim na minha vida. Preste atenção, nós sempre estamos dependentes de alguém para orar pela gente, para cancelar, neutralizar, paralisar qualquer coisa. É ou não é? Por quê? Por conta da fé do Tomé. A minha oração funciona para os outros, para mim não funciona. Ó, Tomé, você tem que dizer, eu sei quem eu sou em Cristo, conheço a minha verdade, e não importa o que aconteça, o inferno nunca levará a melhor sobre a minha vida. Diga, sobre Israel não vale encantamento. Praga nenhuma chegará à minha vida, e maldição nenhuma chegará sobre a minha casa. Fé zero, fé de Tomé. Mas tem aquele que tem grande fé, que é uma unção grande.
O centurião chega para Jesus, centurião romano. Ele cuidava de um pelotão de cerca de 100 homens. Ele chega para Jesus e diz: meu servo está moribundo. Moribundo é que está muito mal, está quase morrendo. E eu vim aqui interceder por ele. Aí Jesus disse: eu irei na tua casa. Ele disse: não precisa. Se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Sabe o que Jesus disse? Nem em Israel, nem na igreja, eu vi uma fé tão grande. Olha, a grande fé veio de um centurião romano. Basta que digas apenas uma palavra. Eu tive uma experiência assim. Quando eu voltei para Jesus, eu estava numa igreja, me lembro que sentado no fundo da igreja, e uma irmã me procurou depois do culto. Eu não era pastor, eu era apenas um irmão, entre tantos outros. E ela me disse: eu gostaria de pedir oração pela minha filha que está internada e desacreditada dos médicos. Eles disseram que se eu tenho fé em alguma coisa, é para eu me apegar, porque agora só um milagre. Eu disse: eu vou no hospital orar por ela. Ela disse: não precisa. Se você orar agora, eu creio que a minha filha será curada. Aí eu me lembrei desse texto. Eu falei: grande é a tua fé. A tua filha já recebeu o milagre. E orei. Ela chegou no hospital e ela recebeu a notícia das melhoras da filha. E a filha foi melhorando gradativamente, dia a dia. E acredito que por cerca de uma semana, ela foi curada e saiu do hospital. Preste atenção. Diga comigo: cura e milagre. Olha só, a cura é gradativa. Diga: gradativa. Então ela acontece, a pessoa recebe a oração hoje, o poder da cura está sobre ela, a unção da cura está sobre ela, e ela vai ver aquele milagre acontecendo, do jeito que aconteceu com a Ana aqui. Ela recebeu uma unção e a unção foi com ela. E na semana ela estava já curada, sarada e liberta. Agora o milagre, como é que é? O milagre acontece na hora e é total. É sobrenatural. Mas tanto a cura como o milagre é sobrenatural. Então note, você tem pouca fé, fé zero ou muita fé. Aí tem que aumentar. Como é que aumenta a fé? Romanos 10, 17. Vamos ler? Ora, ou de sorte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de uma tradução que diz ouvir a Deus. Como é que você ouve a Deus? Quando a Bíblia está aberta, quando você lê. Diga: quando está aberta eu leio. Porque tem gente que deixa lá no Salmo 23, ele traz a Bíblia para a igreja, a Bíblia está viciada, ele coloca a Bíblia no banco, 23, ela abre sozinha. Ele deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo de guerra, pastor. Ele põe a Bíblia em cima do banco da igreja, ela abre sozinha, Salmo 91. Mas isso não resolve nada. Se o inimigo se manifesta, você diz assim: olha a Bíblia aqui, demônio. Não adianta. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Na tua boca e no teu coração. Na tua boca e no teu coração. Na tua boca. Então note, se eu quero mais fé, eu vou precisar me disciplinar. Você vai entrar no canal da Igreja da Fé Cristã, no YouTube, e vai assistir 2 cultos na semana. Vai separar um tempo para assistir 2 cultos. Quer a bênção completa? Você tem que dar o like, deixar o seu comentário e partilhar. Compartilhar.
Se não tiver inscrito no canal, nem adianta pedir nada para Deus, que Ele não vai atender. Você precisa se inscrever no canal. Hoje eu nem tenho ideia de quantos somos, eu acredito que 160 mil inscritos. Nós hoje temos mais de 1 milhão e tralalá de visualizações. Aonde é que você estava que não entra no canal do YouTube para assistir? Só os vitoriosos entram. E olha, tem gente do Brasil inteiro entrando, tem gente de fora do Brasil entrando. Não fique mais fora dessa. Igreja da Fé Cristã, YouTube. Pomba branca, logomarca preta. Senão o que acontece? Ó, pastor, estou aqui assistindo, mas não é você. Pois é, tem gente usando o nome da nossa igreja. E nós temos o direito registrado de marcas e patentes, só nós devemos usar a Igreja da Fé Cristã. Eu resolvi não brigar com algumas pessoas. Não é? Lembra? Vira o rosto, dá outra face. Se pedir a capa, dá também a túnica. E se pedir para andar 1 milha, anda 2. Amém? Aí você entendeu, se inscreva, assista pelo menos 1 ou 2 pregações, não deu para assistir inteira, pastor, aí você marca onde parou e depois volta no mesmo ponto para terminar. Lembra do princípio da continuidade? Quer ser abençoado? Tem que ser assim. Não é assistir 5 minutos e dizer pronto. E a gente tem esse costume, está aqui o doutor Paulo, que é médico, aí você vai lá, consulta, ele te receita um tratamento. O que você faz? Tomou 3 comprimidos da cartela, para. 3 comprimidinhos, para. Aí a doença volta pior depois. Mais agressiva. Tem que terminar o tratamento, criatura de Deus. Então, o algoritmo, ele entende que você não se interessou pelo conteúdo, então nem te recomenda. E a gente precisa crescer para louvor, honra e glória do Senhor. Não se trata de métrica pessoal. Amém? Estuda. Busca. Um dia eu estava orando, final de tarde, em minha casa, morava com a minha mãe, não era pastor, na rua Pedro Rossi, perto do cemitério. E eu me lembro que o Espírito Santo falou no meu coração, quando eu disse, Deus, eu quero crescer, eu quero mudar. Ele disse, mergulha na minha palavra. Mergulha na minha palavra. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. A Bíblia precisa fazer parte da tua vida todos os dias. Sem desculpa, diga aí, sem desculpa. Você precisa orar todos os dias. Diga comigo, sem desculpa. Pastor, como é que ora? Seja você mesmo. Fala do teu jeitão. Seja sincero. A um coração quebrantado e contrito não resistirá a Deus. É assim que se começa a orar. Marca lá 10 minutos, 15 minutos. Faz isso de manhã, faz isso à noite. Vai chegar uma hora que você vai estar craque. Vai chegar uma hora que você vai sentir saudade de Deus. Vai sentir uma hora que 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para você não vai ser nada. Não é, Mateus? O que são 15 minutos? Mateus, o que são 15 minutos do lado da amada? Nada. Chegou uma hora que ele disse, eu quero tê-la todinha para mim, por toda a minha vida. Vou te pedir em casamento. Irei lá no castelo do Carçudo e falarei com ele. Ele tomou coragem. Ele precisou de uma unção especial. A unção da coragem. E ele foi. E ele conversou com o pai e a mãe. E foi tão de Deus que eles disseram, talvez. Mas ele perseverou.
foi determinado, foi constante. A lei, o princípio da continuidade. Chegou uma hora que o pai ficou mais maleável, a mãe mais maleável, e se casaram. Aleluia! E que bênção! E são felizes? Vamos aplaudir Jesus? Diga, eu estou entendendo, porque minha vida não muda. Então está faltando oração, está faltando Bíblia, está faltando jejum, está faltando culto, porque se a fé aumenta quando você ouve a palavra, você não pode perder os cultos, você não pode perder a célula, porque a palavra vai te alimentar. Amém? Vou terminar o versículo 1 João 2,27. E a unção que dele recebestes está em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensinou todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Se você continuar firme nesta unção, este teu deserto chegará ao fim. Você sairá das contas, das dívidas, da inadimplência, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Você vai ser curado, sarado, liberto. Você vai ver esse problema chegando ao final, porque Deus é a resposta, a saída e a solução para todos os teus problemas. Aleluia! Eu preciso encerrar o versículo que eu li, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Lembra de Moisés? Deus se revelou a ele. Imagina só, a sarça vai pegar fogo no teu quarto. A sarça vai pegar fogo quando você estiver dirigindo. A sarça vai pegar fogo quando você estiver orando baixinho lá na tua empresa, no Espírito Santo. A sarça vai pegar fogo em algum momento da tua vida, se você continuar buscando. Amém? Olha outra tradução que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando Deus se revela a você, vai haver manifestação. Diga, quando Deus se revela para mim, vai haver manifestação. Sabe o que é isso? A bênção, a nuvem repousará sobre a tua vida. Haverá manifestação. Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga comigo assim: Deus, eu creio nas tuas promessas para a minha vida. E eu não quero viver somente daquilo que eu preciso para mim mesmo. Eu quero receber uma palavra para o meu coração, para que eu possa, no nome de Jesus, viver mais o céu do que a terra aqui embaixo. Eu quero ter comunhão, intimidade, relacionamento particular, pessoal e profundo contigo. Coloca, Senhor, em meu coração um despertamento, que a chama, que não pode se apagar, possa voltar a queimar dentro de mim, e que eu possa viver tudo aquilo que Tu tens para a minha vida, para eu fazer a Tua vontade, e andar na Tua presença, em obediência e temor, em nome de Jesus.
Pai, eu oro por cada uma destas pessoas. Eu intercedo por cada um destes irmãos, pelos nossos visitantes e convidados, por aqueles que estão aqui neste culto presencial, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, por aqueles que estarão assistindo depois este culto. Eu creio que esta noite é uma noite de mudança e transformação. Esta noite é uma noite de mudanças. Eu creio, Senhor, que esta noite é uma noite de transformações grandes. Eu creio que os seus filhos verão a tua glória. Eu creio, Senhor, que haverá uma revelação e uma manifestação ao coração de cada um deles. Eu sei que antes de colocá-los em pé, o Senhor há de colocá-los de joelhos, para buscar a tua presença, a tua face, a tua glória, a tua presença, a tua unção, o teu poder. E eu creio, Senhor, que estas pessoas estão dispostas a ter uma experiência sobrenatural contigo, em nome de Jesus. Diga, eu quero, Senhor. Fala para Deus que você quer esta experiência com Ele, esta experiência sobrenatural. Fala com Ele. Diga, eu quero, Senhor. Oh, recala bababahachala manasu. Que caia por terra em nome de Jesus todos os levantes do inimigo, diretos e indiretos. Eu ordeno agora, para que todo e qualquer movimento maligno cesse na vida desta pessoa, e que ela possa desfrutar de tudo aquilo que o céu tem para a sua vida aqui na terra. Em nome de Jesus, eu profetizo mudança e transformação de vida. Eu profetizo o teu milagre. Eu profetizo que esta semana será uma semana diferente em comparação a tantas outras semanas, que foram semanas duras, difíceis, complicadas, de choro e muita dor. Eu quero profetizar um milagre para a tua vida. Para este exame que você vai buscar o resultado esta semana, o Senhor está te dizendo, não vai dar nada no diagnóstico. Eu quero te falar que o Senhor está curando você que está doente, você que está enfermo. Eu quero te falar que o Senhor está te libertando. Eu quero te falar que Deus está fazendo maravilhas aqui nesta noite. Recebe, creia, toma posse e viva quebrantado diante do Senhor. Há um coração quebrantado e contrito não resistirá, ó Deus. Diga amém. Graças a Deus.